boa tarde, está no ar o programa A Bíblia em Debate desta sexta-feira, hoje falando sobre saudosismo. E a pergunta do programa é: você acha correto guardar objetos de pessoas que já morreram? E aí, hein? Uma pergunta muito interessante que você pode, a partir de agora, ligar e participar conosco no Prestadora 11 2114 1160, 2114 1160, ou também, se você preferir, a rede social, o Face do programa é A Bíblia em Debate Oficial. Você deixa registrado lá a tua opinião sobre saudosismo, não é? Será que é interessante guardar? Ou será que isso traz alguma malignidade? Ou que não tem nada a ver? Guardar objetos pessoais de quem já morreu? Enfim, são perguntas que nós queremos fazer nesta tarde para que você ligue e participe. E muito boa tarde, você que está nos acompanhando em São Paulo, você que está no interior de São Paulo, você de outros estados, no centro-oeste do país, no sul do país, você que nos acompanha também no Nordeste, você que está ligado através da NET, o canal 190, também acompanhando a Rede Gospel de televisão, e também você que está aí através do teu celular ou do teu tablet, por um aplicativo ligadinho no programa A Bíblia em Debate. Seja muito bem-vindo, você também pode participar. E antes de nós apresentarmos aqui os nossos bispos, quero fazer um convite especial. Nesta sexta-feira, continua a campanha de jejum das 12 pedras do Jordão em todas as igrejas, Renascer em Cristo. Você está sendo ministrado desde terça-feira, quando começamos esta campanha, e hoje você vai receber mais 2 pedras para que você realmente avance, lance as pedras sobre tudo aquilo que tem desejado te impedir o teu crescimento, enfim, em todas as áreas. E por isso, eu quero te convidar a estar na igreja Renascer, mais pertinho de você. Eu, Bispo Plínio, te aguardo na Renascer Campinas. Anote o endereço: Avenida Doutor Moraes Salles, 2217. E hoje, a partir das 8 da noite, teremos mais um dia desta campanha poderosa. Venha renascer, traga um amigo, esteja conosco, com certeza vai ser um tempo de muitas liberações e bênçãos sobre a tua vida e sobre a tua família. Glória a Deus. Então, nós vamos aqui no programa A Bíblia em Debate, voltando então falando sobre saudosismo. E para discutir esse tema, vamos aqui com o nosso querido Bispo Pedro. Boa tarde. Boa tarde, Bispo Plínio. Boa tarde você que está nos assistindo em todo o Brasil. Seja muito bem-vindo ao Bíblia em Debate. E hoje nós vamos falar sobre esse tema interessante, saudosismo. Nós estávamos comentando aqui antes do programa que existe aí até uma marchinha, existe aí uma música aí do mundo que diz que recordar é viver. Será que é isso mesmo? Será que esse sentimento excessivo de apego ao passado, ele é bom? Então, olha, fica aí o convite. Ligue, participe, dê a sua opinião. Nós vamos estar debatendo isso à luz da Bíblia aqui, da Palavra de Deus, e eu sei que no final do programa você vai ter uma outra visão, você vai realmente ser edificado, instruído naquilo que realmente são as direções do Senhor. É isso aí. Lembrando, você já pode ligar no Prestadora 11 2114 1160. E também está aqui conosco o nosso querido Bispo Marcos Prado. Boa tarde. Boa tarde, bispos, você que está em casa. O tema é muito interessante. Nós só precisamos tomar cuidado com o aprisionamento, mas eu acho que ter um certo saudosismo não tem problema não. É isso aí. Então, nós já vamos começando, já apresentando para você o tema de hoje com a pergunta: você acha correto, olha só, você acha correto guardar objetos de pessoas que já morreram? Bispo, eu tenho na minha casa, eu tenho a foto, eu tenho a peça de roupa, eu não me desfaço daquilo por nada. Poxa, eu quero ouvir a tua opinião então, e eu quero saber o que você acha a respeito disso, porque na verdade, muitas vezes as pessoas acabam se apegando e realmente é muito difícil de se desfazer. Bom, muito bem, Bispo Pedro, Bispo Marcos Prado, e aí, vocês têm objetos guardados de pessoas que já morreram? Então, bispos, olha, interessante porque diretamente em cima do que você estava falando. Eu tive uma experiência familiar antes de me converter
em que eu perdi uma família. Eu perdi o meu irmão, a minha cunhada e a minha sobrinha num acidente de veículo. Olha só. Nossa. Isso foi o motivo foi um dos motivos da nossa conversão. E você sabe que a atitude da minha mãe, por exemplo, até nem sei de forma planejada, mas foi desmontar o apartamento do meu irmão, porque efetivamente não tinha quem ficasse com as coisas, né? Então, aos pouquinhos, a gente foi desfazendo daquilo tudo, mas nós tínhamos que entregar o apartamento. De uma forma rápida, nós esvaziamos o apartamento e entregamos. E, logicamente, que a gente não jogou as coisas no lixo, né? Ficaram algumas coisas, mas eu posso dizer que num tempo muito rápido, a gente se desfez de tudo aquilo, né? E eu posso dizer que eu fiquei com algumas coisas do meu irmão, né? Eu não estou falando de foto, porque foto é uma coisa que, né? Eventualmente você não tem que se desfazer, mas eu fiquei com alguns objetos pessoais dele durante um tempo. E depois, como eu falei, esse foi o motivo da minha conversão. E à medida que eu fui me convertendo, eu entendi que o mais importante era ter uma recordação viva dele, né? Na minha memória, no meu sentimento, que aquilo, infelizmente, não ia acrescentar nada. E ali, depois de algum tempo, eu acabei me fazendo de alguns objetos pessoais deles, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que mantêm, às vezes, o quarto, né? Por exemplo, o filho intacto durante anos, né? Então, como o bispo Marcos já muito bem colocou aqui no início, a gente precisa entender que isso tudo está ligado a uma prisão, né? Então, eu acho que você ter o sentimento, a saudade, principalmente de um ente querido que às vezes é perdido de uma forma assim trágica, inesperada, esse sentimento de perda e a saudade é algo que fica, né? Agora, será que há necessidade mesmo da gente manter um objeto, alguma coisa? Bom, será que isso ajuda em alguma coisa? Bispo Pedro, esse assunto, lógico, já mexe com todos os nossos telespectadores, né? E nós já temos pessoas na linha. Nós vamos conversar aqui com a Eliete, de São João do Meriti, Rio de Janeiro. Boa tarde, Eliete. Boa tarde, bispo. Boa tarde. É um prazer voltar a falar com vocês. Que bom, viu, Eliete? Faz um favor, abaixa a tua televisão, o volume, né? E conversa comigo pelo telefone, por favor. Ah, sim. Lembrando, você pode fazer como a Eliete, ligar no 2114 1160. Conseguiu, Eliete? Consegui. Então tá bom. O que você acha a respeito das pessoas que guardam alguma coisa, um objeto de alguém que já morreu? Qual é a tua opinião em relação a isso? Olha, primeiro eu quero agradecer o programa, porque os temas são maravilhosos e muitas das vezes chegam de encontro àquilo que nós vivemos. Amém. Eu agradeço muito a Deus pelo programa. Que bom, né? Por incrível que pareça, ontem eu estive com... Meu pai era motorneiro de bonde aqui no Rio de Janeiro. Olha só. Durante 31 anos ele foi motorneiro do bonde Estrela. Poxa. E eu guardei a placa do meu pai, que é 7012, a placa do boné. Você guardou? Eu não consigo. Guardei, eu ontem estive com ela nas mãos. Eu não consigo jogar fora, não por idolatria. O amor que eu tenho ao meu pai já está falecido há 36 anos. Entendi. Eu continuo amando meu pai da mesma forma, mas é pelo carinho de um objeto que era dele. Entendi. Bom, então, na sua opinião, não tem problema guardar esse objeto? Não. Tá certo. Tá bom então, Eliete. Obrigado pela tua participação e continue acompanhando o programa A Bíblia em Debate. Obrigado, que Deus abençoe os bispos. Amém, amém. A senhora também. É maravilhoso e é muito bom participar. Glória a Deus. Deus abençoe. Bom, vocês viram aí, o pai dela trabalhou, né? Teve um determinado trabalho que ela guardou de lembrança até o número de um determinado objeto que ele utilizava, né? E nesse caso, Bispo Marcos Prado, será que não tem o risco de virar uma idolatria ou não tem nada a ver com relação ao sentimento que a própria Eliete expressou aqui? Eu gostei do tema hoje, em primeiro lugar, porque o Bispo Pedro já concordou comigo em alguma coisa, né? Então já fiquei muito feliz. Mas assim, tudo está ligado ao foco, né? Tudo está ligado ao foco que você dá àquele objeto, né? Hoje em dia até existe uma onda aí de revival, né? De objetos antigos, até uma moda chamada vintage, que você bota lá algumas coisas antigas em casa. E eu não vejo problema. O problema é o foco.
se todas as vezes que você olha para aquilo, realmente traz más lembranças, te aprisiona, igual a situação que foi colocada aqui, quando a mãe ela mantém o quarto do filho intacto, as roupas intactas, é algo assim impressionante. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre esse tema antes de vir aqui para o programa. Por exemplo, tem mães que mantêm os hábitos do filho, por exemplo, que foi embora. Como se ele estivesse como se ele estivesse vivo. Então ela acorda cedo, ela prepara o café da manhã, ela lava as roupas, então isso é um aprisionamento, porque tudo aquilo que nos aprisiona foge do foco que é, na verdade, o Senhor. E, na verdade, o que nós temos que ter na nossa memória é o quê? É o que dá alegria, esperança, força para continuar. Até nós louvamos isso nas nossas igrejas. Então, o importante é o foco. Então, o exemplo da nossa querida, ela guarda algo com uma boa memória. Então, eu não vejo problema. Agora, quando aprisiona, aí é perigoso. Tá certo. Então, olha, você também pode ligar, dar a tua opinião, fazer como a Eliette, e você liga no Prestadora 11 21 14 11 60 para responder a pergunta: você acha correto guardar objetos de pessoas que já morreram? Qual é a tua opinião? Tem gente que ela é radical, ela não aceita de forma nenhuma e não tem como, e ela se desfaz de tudo. Outros já não, como nós já vimos aqui nas participações, também na opinião dos nossos bispos, né, que você releva. Afinal de contas, quando relevar e quando, de repente, descartar? Eu acredito que esse seja, né, a grande discussão do programa de hoje. E, para nos ajudar aqui, nós vamos agora para Campinas. Aê, Campinas, você que nos acompanha aí do interior de São Paulo, seja bem-vindo. Vamos falar com a Maria. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Maria? Alô, rapaz? Oi, Maria. Oi. Você me ouve bem? Agora eu tô ouvindo. A ligação está um pouquinho meio complicada. ruim, né? Vamos reativar aí, acertar a ligação. Já já nós conversamos com a Maria, que é muito importante saber a opinião. Bispo Pedro, acredito que o limite seja exatamente esse, né? Você entrar num consenso também do que é importante para você descartar e, de repente, guardar, mas como uma boa lembrança, não é isso? É verdade, eu acho que o foco realmente é esse daí. Você tocou num assunto, bispo, que eu acho que é muito importante, porque às vezes esse objeto, ou esse quarto, ou essa situação, ela se torna até um motivo de idolatria, né? Então, como já foi falado aqui, a gente às vezes vê algumas reportagens, às vezes quando a gente consegue ver TV e a gente vê aqueles acidentes mais trágicos, que a pessoa perdeu o filho, numa situação difícil, e a pessoa, né, a mãe, normalmente a mãe, com todo carinho vai lá e mostra, olha, o quarto está do mesmo jeito, as coisas do jeito que a pessoa gostava que ficassem e tal, ou como o próprio Bispo Marcos falou de fazer o café, isso é muito ruim, né? Mas é até difícil de você tratar uma situação dessa, mas esse que é o nosso grande desafio, porque nós estávamos comentando aqui da situação do povo lá, quando é liberto ali do Egito, né? Deus dá a eles uma oportunidade, porque eles clamaram, enfim, eles se derramaram na presença de Deus, Deus levanta Moisés como libertador e os tira do Egito e os leva em direção à terra prometida. Evidentemente que o Senhor queria trabalhar a cabeça, a mente, o entendimento dessas pessoas, porque eles precisavam deixar de ser escravos e se enxergar como escravos. E num determinado período ali dessa caminhada, está lá em Números 11, no versículo 5, esse pessoal se queixa dizendo, olha, para que nos trouxe até aqui? Nós estamos com saudade dos peixes que nós comíamos de graça, das cebolas, dos pepinos. Então, isso fica claro que a cabeça deles continuava com a cabeça de pessoas que estavam escravas, que durante aquele tempo estavam presos. Então, isso que precisa ser feita a análise, porque até que ponto a pessoa não está presa na situação ou num objeto? Se ela não estiver presa nessa situação, nesse objeto, pode ser até um motivo lá de se guardar lá, como já foi falado aqui, com uma recordação. Mas eu acho que o grande foco é analisar, puxa, isso não virou uma idolatria, eu não estou preso ao passado? Então, porque Provérbios, só completando isso, porque Provérbios também fala que para nós haverá um bom futuro, né? Para nós, e a gente precisa pensar, puxa, mas você está falando que eu tenho que esquecer da perda de um filho ou de um parente? Não é isso, né? No caso que eu dei aqui, até de forma pessoal, eu consigo entender hoje que isso foi uma forma
de a gente se achegar a Deus, porque a gente tinha uma outra, vamos dizer assim, um outro costume, a gente acreditava que servia a Deus, e foi uma situação muito dolorida, mas, e a primeira pessoa que se converteu na minha casa foi minha mãe através disso, mas foi um caminho que o Senhor encontrou, para que ela então buscasse a ajuda de uma igreja, de um pastor, para que através dela os filhos viessem e toda a família fosse convertida. Então, foi um caminho difícil, foi um caminho de dor? Foi, mas ela não ficou presa ao passado. E só para concluir, na mesma época, sem a gente saber, nós tínhamos uma pessoa que era, pô, nós perdemos o contato, mas uma amiga dela, que tinha perdido um filho, se não me engano, há 10 anos ou 11 anos atrás, e que essa mulher nunca conseguiu se libertar. Olha. Foi também um acidente que o menino sofreu, era um atleta, o cara mergulhava, fazia assaltos ornamentais, ele teve um problema de uma das quedas, ficou internado, depois de um tempo morreu, e essa senhora, ela entrava e saía em crise de depressão, entrava e saía, porque ela não conseguia se libertar dessa situação com o seu filho, né? E acabou sendo ajudada por Depois acabou sendo ajudada pela minha mãe e tal, com toda essa situação. Bom, vamos ouvir o Bispo Marcos Prado já. Deixa eu só falar com a Lourdes do Jaçanã. Boa tarde, Lourdes. Abençoe, Bispo. Tudo bem, Lourdes? Deus abençoe. Com a graça de Deus. Então tá bom. Olha, o que você acha a respeito do tema de hoje, hein? Do saudosismo. Olha, Bispo, eu sou contra. Você não guarda nada de alguém que já morreu? Não. É mesmo? Eu prefiro ter na minha memória, quando meu pai era vivo, o que ele tinha de bom. Mas Entendi. eu não guardo foto. Olha só. Agora, o meu esposo, tudo que ele conversa comigo, ele lembra da mãe que morreu, do pai que morreu. Eu falo para ele, você está voltando para o Egito? Entendi, eu falo para ele, Lourdes. vamos viver, já morreram. Então, bem radical. Tudo relembrar. Oi? Bem radical, né? Bem radical, porque Bispo, ele me põe assim, a minha mãe era como você, a minha mãe fazia como você. Eu falei, amor, coloca eu. Entendi. Não a sua mãe, que já faleceu. Tá certo. Eu tô errada disso, Bispo? Olha, eu vou falar para você, a gente vai continuar discutindo aqui, você está acompanhando o programa e você já vai ter uma resposta sobre isso à luz da palavra. Mas o que eu quero te dizer é que a tua opinião é muito importante também, viu, Lourdes? Ó, Bispo, eu já me tornei uma agiteã do Olha programa. que bênção, glória a Deus. E eu deixei a minha vida totalmente na mão de Deus. Amém, amém. Deus te abençoe e obrigado pela tua participação e audiência, tá? Um beijão para você. Obrigado. O programa é uma bênção para nós. Glória a Deus. Bom, estilo Bispo Marcos Prado, a Lourdes bem radical. É bem radical, né? Algumas coisas nas nossas vidas nós precisamos ser radicais, mas o importante nisso tudo é o equilíbrio do Espírito Santo, né? Nós somos pessoas equilibradas, né? Qual é a marca na vida de uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo? É o equilíbrio, é o bom senso, é saber usar a palavra na hora certa, ser radical quando é necessário, mas também compreender a outra parte quando é necessário. Mas eu queria falar sobre o que o Bispo Pedro comentou aqui, sobre a questão dos pepinos lá, o pessoal estava no deserto, eles eram escravos, e eles sentiram falta desse alimento lá do Egito, né? Assim, eles tiveram um saudosismo bom, né? Porque, na verdade, eles pensaram só na coisa boa que tinha lá no Egito, que era a época da escravidão. E a alimentação que eles tinham lá era boa, porque, pela lógica, um senhor tem que alimentar os seus escravos de que maneira? De maneira adequada, porque se você não alimenta o seu escravo de maneira adequada, ele não vai exercer a função dele de maneira adequada. Então, quando eles estavam no deserto, eles tiveram saudade dos pepinos, das alimentações, porque lá atrás era bom isso. Mas eu quero alertar que existe aí um caráter subliminar dessa recordação. Então, isso remetia eles ao passado, um sentimento bom remetia eles ao passado, mas trazia de volta o quê? A escravidão, ao ponto deles, de repente, abrir mão de um futuro abençoado e voltar para o passado.
E aí isso é muito interessante, porque você toca no ponto-chave do programa de hoje. Isso. Porque o fato do saudosismo está exatamente aí. Pode parecer algo maravilhoso. Poxa, era o tempo que tínhamos alimentação. Mas prende e tal. a pessoa. Ninguém tem saudade de alguma coisa que é ruim, né? Ninguém se recorda de uma coisa que, né? O que é ruim a gente acaba muitas vezes esquecendo. Só que o saudosismo é esse. O entorno, Porque então existe o subliminar. E o nosso campo de batalha, ele está no espiritual. Então o espiritual não é palpável. O espiritual muitas vezes é oculto. E o inimigo é oculto. Né? Até falando coisas assim, fugindo um pouco do tema até proposto aqui na questão, nós estamos sendo objetivos no objeto de pessoas mortas. Mas e aquelas pessoas que ficam presas aos cantores que morreram no passado? Né? A pessoa fica presa, aí vive aquela vida, coloca aquela roupa. Quer ter a roupa, quer ter o carro. Então tem que ter um equilíbrio. Não estou falando que você não pode, de repente, ser fã de um som, né? Ou lembrar de um cantor, mas a pessoa quer viver aquela vida que hoje em dia não existe mais, né? Então cria uma fantasia, né? Um mundo de Bob. Bom, vamos falar com a Maria, que está novamente na linha. Boa tarde, Maria. Alô? Alô? Oi, Maria. Agora sim, né? Sim. Maria, eu vou pedir um favor. Boa tarde. Abaixa o volume da tua TV e conversa conosco pelo telefone, por favor. Eu já tirei o volume. Ah, então tá bom. Bom, primeiramente, que benção. Eu também sou de Campinas, viu, Maria? Ah, é? Bom, que prazer. Muito prazer. Se você um dia tiver oportunidade, vá conhecer a Igreja Renascer em Campinas. Fica na Moraes Salles, 2217. Eu cheguei aí na Renascer quando ela veio para Campinas. A primeira igreja Renascer em Campinas, eu cheguei aí. Poxa, olha só, faz tempo. Que era a Bispa Helenice. É verdade. Então, assim, eu sempre assisto o programa de vocês, gosto muito, né? Então tá bom. Se você tiver oportunidade, agora estamos na Moraes Salles, tá bom? Tá certo. Maria, sobre saudosismo, né? Vamos colocar a pergunta aí, por favor. Você acha correto guardar objetos de pessoas que já morreram? Então, eu gostei muito do tema hoje justamente por isso. Eu vi uma experiência assim. Eu tenho do meu pai, que já faleceu há 11 anos. Certo. O meu irmão, que faleceu há 5 anos. Olha só. E faleceu um outro irmão agora esse ano, em março. Poxa. E por coincidência, com os 3, eu estava no presente, assim, eu que levei eles para o hospital. Entendi. E no momento que eu levei meu pai para o hospital, eu tirei do bolso dele uma caneta e um relógio que ele estava. Certo. E ele veio a falecer e ficou comigo, esses objetos. Depois o meu irmão, fiquei com ele no hospital, tirei o relógio dele, ele faleceu, o relógio ficou comigo. Nossa, e por último, esse outro irmão agora em março, que foi muito assim, uma morte muito de repente também, né? Meu Deus. E eu levei ele para o hospital, no outro dia ele já faleceu e o óculos dele ficou comigo. Então, uma coisa assim que às vezes eu fico pensando se é bom, né? Como eu estava ouvindo aí vocês falando, até foi bom porque eu estava chegando a uma conclusão que realmente acho que não é bom guardar, né? Outro dia até tentei jogar fora. Eu ia jogar, meu filho falou, não mãe, mas não tem nada a ver, deixa, né? Tem o valor sentimental, né, Maria? Exatamente. Eu falei, a canetinha que meu pai usava ali, o relógio nem funciona. Daquilo que nós estamos falando aqui, a grande questão é essa. Quando isso acaba gerando uma ligação que te deixa para baixo, né? Que te traz lembranças, assim, no sentido de até te aprisionar a isso, aí é a questão de não ser bom, né? É verdade. Porque... é lógico, nós falamos de ter a lembrança da memória, quando a pessoa estava viva, exatamente por guardar o bom relacionamento, a convivência, num outro sentido, num sentido de você também não desanimar da vida, mas continuar aí batalhando e tudo mais, não é? Mas lembrar as coisas boas, né, Bispo? Exatamente, porque esses objetos, eu cheguei à conclusão agora, assistindo vocês, que ele me traz recordação justo dos piores momentos. Olha aí, ó. Né? Então foi coisa na despedida ali no hospital, que aquela, né? Foi um momento muito difícil que acaba machucando muito a gente. Amém, Maria. Né? Glória a Deus por esse entendimento, viu? E ainda, daqui a pouquinho no programa, nós vamos ter a conclusão no quadro Meditando, e você vai ter essa resposta
assim que com certeza já te clareou, não é? Mas vai te ajudar a tomar a decisão correta aí. Certo. Inclusive, um missionário que eu conheci, ele chegou a falar para mim que não é bom a gente guardar nem fotos. Mas aí eu já fiquei na dúvida, né, pastor? Porque eu tenho a foto do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. É que a questão da foto, assim, o princípio é o mesmo, né? E muitas vezes também está na foto com a família inteira lá. Já pensou? Você dispensar todas as fotos e tudo mais. Mas olha, continue assistindo, já você vai ter uma resposta que vai, em nome de Jesus, aí te dar uma direção abençoada. Tá bom, Maria? Tá certo, bispo. Muito obrigada. Foi um prazer falar com você. O prazer é todo nosso. Deus abençoe. Amém. A vocês também. Glória a Deus. Uma bênção o programa de vocês. Amém. Muito obrigado. Bom, olha, nós vamos agora ver um testemunho no quadro Gideão da Conquista e já, à luz da palavra de Deus, para concluir o programa de hoje, você também vai participar do quadro Meditando e receber uma palavra de Deus que vai esclarecer sobre esse assunto. Mas antes, vamos ver o quadro Gideão da Conquista. A minha mulher, nós estávamos tentando engravidar e ela estava com um problema, né, endometriose, um ovário aumentado. Fez a cirurgia da endometriose do ovário, né, e os médicos falaram que a gente não poderia mais ter filho. Mas nós fomos tentando, e o Senhor abençoou e nós tivemos um filho. Mas ele nasceu com um problema de coração, fez algumas cirurgias, mas faleceu. Eu me revoltei com Deus, depois que tudo acalmou, meu coração acalmou, fiz as pazes com Deus. E nós resolvemos fazer uma inseminação. E ela, sem poder engravidar, Deus novamente abençoou. Sem a inseminação, ela estava grávida, nos exames que nós fomos fazer. Durante a gravidez também correu tudo bem, mas o rim desse meu novo filho estava 3 vezes maior. Um rim estava 3 vezes maior que o outro. E eu pedi para Deus que curasse meu filho. Que se ele curasse meu filho, eu prometi que nunca mais pediria nada para mim. E ele curou. No último exame, nós fomos abençoados novamente e os rins estavam iguais. E esse foi o segundo milagre. Depois, no final do ano passado, descobri que estava com câncer. Fiz a cirurgia, o prognóstico era bem ruim, os exames estavam dando um diagnóstico ruim, uma taxa ruim de vida, e fui para Renascer. A primeira vez que eu fui para Renascer, a bispa estava pregando, né? E nesse momento eu acho que tive uma visão, não sei, eu vi o médico falando que eu não tinha nada, achei que era coisa da minha cabeça, mas tudo bem. No começo do ano, o apóstolo virou numa pregação, virou na minha direção, apontou na minha direção e falou: você que não pede nada para você, nessa semana você vai conseguir o seu milagre. E saíram novos exames, realmente era um câncer, era maligno, mas de baixa intensidade, não precisei fazer quimioterapia, nem radioterapia, né? E os médicos falaram que até aquele momento eu estava curado, só precisaria fazer o acompanhamento, né, necessário para isso. Eu acho que essa obra é muito importante, né? O governo faz muito pouco para a gente. Se as igrejas não fizerem, o que vai ser da gente, né? A Renascer me trouxe muita paz. Eu mudei, eu era uma pessoa muito agitada, estressada por causa dos negócios, né? E ela me trouxe uma paz, me trouxe uma calma que eu não conhecia, né? Então isso é muito importante para mim e eu sempre acreditei muito em Deus, mas eu não conseguia firmar minha fé. E ali eu estou conseguindo firmar minha fé e colocando Deus, colocando o Senhor na frente de tudo. Isso é muito importante. Muito bem, testemunho maravilhoso do Marcelo, você que assistiu, acompanhou e você que sabe, não é, o quanto que é importante ter uma aliança com Deus. Às vezes, nós pensamos só no dia de hoje, nos esquecemos do dia de amanhã, daquilo que pode acontecer, e o que faz a diferença nos dias difíceis são exatamente os memoriais,
a aliança que nós temos com o Senhor. E ser um Gideão da conquista é ter uma aliança com a obra de Deus, um compromisso com a obra e com a obra que realiza. Porque você sabe, você assiste a Rede Gospel de televisão, você conhece o trabalho da Igreja Renascer em Cristo. Todos os dias as nossas igrejas estão de portas abertas. Temos um trabalho no núcleo, aliás, na comunidade no Heliópolis, o nosso núcleo Heliópolis, atendendo praticamente 200 crianças todos os dias, também no Centro de Recuperação Renascer Masculina, em Santana de Parnaíba, pessoas que chegam ali sem condições, muitas vezes até de realizar algum tipo de pagamento, porque na realidade eles não pagam nada, porque quando você faz um carnê de Gideão, você nos ajuda a manter esta obra social. E no Centro de Recuperação, jovens são curados, pessoas que estavam presas ao vício são libertas e são restituídas à sociedade em honra. Em vista de tudo isso, quero te fazer um convite. Você pegue o teu celular por WhatsApp, mande uma mensagem para o Prestadora 11 99693 1200. Prestadora 11 99693 1200 com a palavra Gideão. E nós entraremos em contato com você, vamos responder a tua mensagem e você vai se tornar um Gideão, vai solicitar o teu carnê. Se você preferir, entre no site gidealdaconquista.com.br, você também vai saber um pouco mais do trabalho social da Igreja Renascer e vai também solicitar o teu boleto. Você preenche os teus dados, o valor que você deseja contribuir, imprime o boleto e vá ao banco mais próximo à tua casa entregar essa oferta de amor. Você pode nos ajudar apenas com R$2 por dia, que dá um valor de R$60 por mês e, em nome de Jesus, você já nos ajuda a realizar a obra do Senhor, que eu tenho certeza, Deus vai te honrar, não vai faltar e o próximo testemunho vai ser o teu. Hoje, sexta-feira, nós precisamos que 20 pessoas se levantem com esta oferta de R$60, com este carnê de Gideão de R$60. E eu sei que uma delas é você. Não deixe para depois. Entre no site gidealdaconquista.com.br ou mande um WhatsApp com a palavra Gideão, Prestadora 11 99693 1200 e seja você também um Gideão da conquista. Muito bem, glória a Deus. Chegamos então à conclusão do programa de hoje sobre saudosismo. O que você acha a respeito das pessoas que guardam objetos daqueles que já morreram? Então agora você vai ter a resposta à luz da palavra no Meditando. No nosso quadro Meditando de hoje, eu quero compartilhar com você aquilo que está na carta de 2 aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E Provérbios, no capítulo 23, no versículo 18, diz que para nós haverá bom futuro. E a nossa esperança, ela não será frustrada. Então, de forma bem rápida e objetiva, muitas situações foram colocadas hoje aqui em relação a esse saudosismo, esse sentimento exagerado de apego a coisas, a situações do passado. A palavra de Deus diz que a primeira coisa é estar em Cristo. Estar em Cristo, queridos, é você estar cheio do Espírito Santo de Deus, é você se alimentar da sua palavra, ao invés de se alimentar de situações do passado, de coisas do passado. Então, é importante que você que já vem caminhando com o Senhor, mesmo que você não tenha atingido o alvo, como Paulo também escreveu em uma das outras cartas, mas que você está caminhando em direção a esse alvo, enfim, ao teu aperfeiçoamento como servo de Deus, que você ande de acordo com aquilo que você já alcançou. Então, estar em Cristo é o primeiro ponto dessa palavra. A segunda coisa que a palavra fala aqui também é ser nova criatura. Romanos no capítulo 6, fala que
que nós fomos crucificados com Ele. O nosso velho homem foi crucificado com o Senhor, para que então nós andássemos em novidade de vida. Andar em novidade de vida é você andar, como eu acabei de dizer, de acordo com aquilo que você já alcançou. Andar em novidade de vida é você quebrar as tuas pontes com o passado, principalmente quando esse passado de alguma forma te aprisiona, te traz lembranças que muitas vezes te entristecem, te traz lembranças que muitas vezes te fazem ficar apegado a uma situação que já passou e que infelizmente você não pode fazer nada para que seja mudado. E a terceira coisa que a palavra de Deus fala aqui em 2 Coríntios 5,17 é que as coisas se fizeram novas, tudo se fez novo. Então nós estávamos meditando aqui e como nós lemos ali em Provérbios, como nós falamos em Provérbios, há um futuro para a tua vida, há um bom futuro para você. E as pessoas, às vezes elas ficam presas ao passado e você pode ter certeza que o passado você não pode mudar. E muitas vezes a pessoa ela vive o passado e deixa de viver o presente e viver o futuro. Então, é importante que você saiba que o passado, seja ele qual for a situação, infelizmente ela não pode ser mudada. Você pode mudar sim o seu presente, através daquilo que nós falamos, andando de acordo com o que você já alcançou, e você pode viver um futuro que o Senhor tem preparado para você. Então, você que participou da programação, você que está nos assistindo hoje, tenha certeza, né, que andar em novidade de vida, estar em Cristo e você entender que há um futuro sim preparado para você é a melhor coisa. Medite nesta palavra, saiba que o Senhor tem preparado todas as coisas e que o teu sentimento, ele tem que ser respeitado. Sentimento muitas vezes de saudade, um sentimento muitas vezes realmente de você sentir falta daquela pessoa, no caso específico que nós falamos aqui, é natural. Mas isso não pode limitar o teu caminhar, isso não pode impedir que você viva o futuro maravilhoso que o Senhor tem para você, para a tua casa e para a tua família. Medite sobre isso. Esse é a nossa palavra, é o nosso quadro Meditando de hoje. Muito bem, muito bem. Estamos chegando ao final do programa A Bíblia em Debate desta sexta-feira. Lembrando, a partir de segunda, volta ao horário normal, 13h. Você já fica sintonizado depois do Renascer em Revista, ligadinho no programa A Bíblia em Debate. Um final de semana maravilhoso pela frente. Temos campanha de jejum hoje em todas as igrejas Renascer em Cristo, às 8 da noite. Amanhã também a campanha de jejum continua. E no domingo, às 8 e às 10 da manhã, às 5 e às 7 da noite, a celebração da família. Eu, Bispo Plínio, te espero na Renascer Campinas. Atenção, povo do interior de São Paulo, eu quero te conhecer. Venha na Renascer Campinas, Avenida Doutor Moraes Salles, 2217. Você também pode estar em São Paulo, na nossa sede, com o Bispo Pedro. É isso aí, eu vou estar no Renascer Hall, ali na rua Doutor Almeida Lima, 1290, no comecinho da Radial Leste. Você deve conhecer ali o viaduto Alcântara Machado. Eu, a Bispa Amanda, nós estaremos te esperando para mais uma noite poderosa, para a gente viver os milagres do Senhor nesta campanha das 12 Pedras do Jordão. Então venha, traga alguém que não conhece ao Senhor, venha com a tua família, nós vamos estar lá te esperando. Eu sei que será uma noite de grande poder e de grandes milagres. É isso aí. Também você que está na região do Tatuapé, pode estar com o nosso querido Bispo Marcos Prado. Hoje no Tatuapé nós continuamos com a campanha das Pedras do Jordão. Hoje é o 4º dia, mas hoje à noite em especial eu quero fazer um convite para você, mulher da região aí do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. Hoje nós vamos ter uma noite mais que ver pela vida. Será uma noite de evangelismo, de muita festa. Hoje nós vamos pregar a palavra e resgatar aí as mulheres mais que vencedoras. Então, olha, venha para a igreja hoje no Tatuapé, que fica na rua Nova Jerusalém, número 623. Tatuapé, eu aguardo você. É isso aí. Que Deus te abençoe. Um ótimo final de semana. Continue na Rede Gospel de televisão agora com o De Bem com a Vida. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.